Vamos lá, hein? O pessoal tá mandando pergunta pra gente, comentários. Estão mandando mais pergunta que presente, né? É verdade. Porque é de graça mandar pergunta, né? E pergunta os caras dão trabalho pra nós, não é verdade? É presente que é bom, Mas tá aí bom. a gente tá aqui pra responder. Tá, não, e as claro, perguntas agora profissionalismo, chegam né? pelo Facebook, nos comentários dos vídeos. Exatamente, às vezes você tá dormindo, chega pergunta, né? Aqui, ó, do JP Vital Lima. Tá, Galera do Três Loucados, me tira uma dúvida. tiro. Alguns torcedores do Palmeiras se intitulam campeões mundiais por causa de um mundialito, ele que escreveu, hein? De 51. Porém, 9 anos depois, o Bangu, do Rio de Janeiro, venceu o mesmo torneio. Seriam, então, ambos campeões do mundo, Celso? Ah, então, JP. Bom, primeiro é isso que o Marcelo falou, né? Quem tá dizendo que a Copa Rio é mundialito é você, meu filho. Que a gente... Copa Rio A gente aqui fica no muro, em cima do muro. Copa Rio, rigorosamente, era um torneio internacional de muito respeito, se é mundial ou não, isso aí tem que decidir depois. Mas o que o Bangu ganhou não foi a Copa Rio, Marcelo. Não foi. Em 1960, ele acertou na conta, 9 anos depois, esse time do Bangu aqui, tá? Onde tínhamos Ademir da Guia, olha o Ademir da Guia aqui, Ademir da Guia e Beto. A escalação, na verdade, é Joel, Ubirajara, Darcy Faria, Ananias, Zósimo, Newton dos Santos, não, Newton Santos, Newton dos Santos, Correia, Zé Maria, que foi o artilheiro da competição, Luiz Carlos, Ademir da Guia e Beto. Mas a gente também tem aqui no cenário um Ademir da Guia no Bangu, né? Aqui, ó. Olha, ó, Ademir da Guia, 10, 60, 61. Tudo isso aqui, essas informações, estão no livro Nós é que Somos Banguenses, do grande banguense Carlos Molinari. Você sabe que o Carlos Molinari tem uma história, né? Ele é bem mais novo do que eu, como a maioria das pessoas atualmente. E ele era menino e ligou para a Placar uma vez. Eu já trabalhava na Placar e atendi. E ele falou, eu queria fazer um livro com todos os jogos do Bangu. E eu falei, vai em frente, meu filho. O Molinari cresceu, virou jornalista, fez vários livros sobre o Bangu. E aqui ele explica o que foi essa competição que o Bangu disputou. Não era a Copa Rio. Em 1960, nos Estados Unidos, por ideia do milionário e apaixonado por esportes William Bill Cox, foi criada a International Soccer League, que organizaria anualmente, até a sua extinção em 65, um certame de âmbito mundial, reunindo os principais clubes de vários países. Não tinha nada a ver com a Copa Rio. Não, era o Torneio de Nova York, que é como é mais conhecido. Aquela primeira edição, os jogos foram realizados em Nova York e New Jersey, né? Em outras edições também teve em Chicago, Detroit, Boston. A única equipe sul-americana da competição, veio do Brasil, campeão mundial de 58, era o Bangu. Por quê? Porque o Fluminense, campeão no Rio em 59, não podia participar do evento, estava jogando torneio Rio-São Paulo. O Palmeiras, campeão paulista, também não. O convite, então, acabou chegando às mãos do Bangu, que era o atual vice-campeão carioca. Então, esse é um torneio disputado em 1960, entre 4 de julho e 6 de agosto. No grupo A, jogaram Bayern de Munique, o Burnley da Inglaterra, Glenavon da Irlanda do Norte, Kilmarnock da Escócia e New York Americans dos Estados Unidos, e mais o Olympique de Nice da França. O Bangu jogou no grupo B, contra a Estrela Vermelha da Iugoslávia, Norrköping da Suécia, Sampdoria da Itália, com quem aliás estreou fazendo 4-0, Sporting de Portugal e Rapid Viena Pô, é um mundial, da meu. Áustria. É um Então o mundial. Bangu, olha só, o Banguzinho aqui, fez 4-0 na Sampdoria da Itália, fez 3-2 no Rapid de Viena, fez 5-1 no Sporting de Portugal e contra o Norrköping da Suécia empatou em 0-0. Resultado suficiente para levar o Bangu, na verdade ainda não, ainda teve mais um jogo com a Estrela Vermelha, em que o Bangu empatou e aí sim, não, ganhou por 2-0. E aí sim ele foi para a final, que devia ser com o Bayern de Munique, mas o Bayern caiu antes. Tremeu diante do Kilmarnock da Escócia. E aí o Bangu ganhou de 2-0 da Escócia e ganhou esse torneio, é um torneio internacional importante, o torneio de Nova York. Então mas o Bangu não é campeão mundial também, é sim, é campeão mundial também. A Bangu. O Wesley Nascimento, ele diz que é de Telêmaco Borba, Paraná. no Paraná, e gosta muito do programa daqui. Muito obrigado. E Nós eles gostamos de perguntam Telêmaco se nós Borba. conhecemos o extinto Clube Atlético Monte Alegre, campeão paranaense de 55. O Cama.
O Cama. O Cama na verdade, o time se chamava antes Klabin Esporte Clube. Tem que contar que em Telêmaco Borba, a Klabin é dona de quase toda a cidade ali, né? Ali fica a maior indústria de papel da América Latina. E o clube, o Cama, né, o Monte Alegre, pegou o nome de uma fazenda. A principal unidade da Klabin lá é Monte Alegre. Tá. E aí, no dia 1º de maio de 1946, nasceu o Clube Atlético Monte Alegre. Inicialmente com funcionários da Klabin. Eram funcionários, o time é alvinegro, o apelido era Pantera Negra. O estádio tinha um apelido de o Cemitério dos Líderes, né? Em determinada época ali o Monte Alegre ganhava das principais forças do Paraná no seu estádio. O time virou profissional em 1949 e entrou para o Campeonato Paranaense para disputar em 51. E aí foi em 52 quarto lugar, em 53 sexto, 54 não foi tão bem, em 55 foi o primeiro campeão paranaense de fora da capital. Ganhou do Ferroviário, que depois viria a se tornar o Colorado. Que depois viraria o Paraná Clube. Exatamente. Um empate de 2-2 inicialmente, depois em casa, 2-2 no Durival de Brito, depois 3-1 em Telêmaco Borba e depois 1-0 em Campo Neutro, que foi no estádio do Atlético Paranaense. Isso era um tempo, Marcelo, que o Campeonato Paranaense era disputado pelos campeões das 3 zonas. A zona Curitiba, a zona metropolitana, a zona norte, o norte do Paraná, e a zona chamada de Setentrião, que é uma zona mais central ali do Paraná. Então foi nessa que o Cama se tornou o primeiro campeão do interior. E aí em 57 o time pede licença da Federação Paranaense e não disputa mais. Então se retirou. Foi para a Cama. Ele tentou, foi para a Cama. E aí ele tentou voltar em 65, 67, não deu muito certo, mas foi um clube então que jogou o Campeonato Paranaense de 51 a 56. Como é o nome do rapaz que pediu? Wesley Nascimento. Gostou, Wesley? Se não gostou, não reclama, tá? Vamos lá, Celso, mais primeiro uma reclamação contra você. Do Cultura Barata? Cultura Barata. Eu vi. Puxa, vocês esqueceram do meu querido palestra de São Bernardo. Verdade, Cultura Barata. Desculpe, o Palestra São Bernardo foi fundado em 1º de setembro de 35. A gente falou de vários clubes de 1º de setembro, Corinthians, Noroeste Avaí, de Bauru, Avaí. Faltou Palestra de São Bernardo, que fez 81 anos. E faltou também o Cultura Barata, não lembrou, mas eu lembrei. Faltou o Brasil de Pelotas. A gente não deu Pelotas para o Brasil. E, na verdade, o Brasil, em 7 de setembro de 1911, portanto, completou 105 anos. O hino do Palestra São Bernardo eu não sei, do Brasil de Pelotas você quer? Não Brasil, Brasil, Brasil. Você pergunta e já está cantando. Tem outra pergunta aqui, ó. Do Ian Oliveira. Pessoal, vocês poderiam contar um pouco a história do Alcino Negão Motora? É isso? Negão Motora. Motora. Jogador bastante famoso na história do futebol paraense e brasileiro. Eu peguei um dossiê Negão Motora. Assim, meu Deus. Se a gente tivesse vinheta, dossiê Negão Motora. Por isso que eu tô com a camisa do Remo, né? Porque o Alcino, cujo nome inteiro já faleceu. Gente, é um dossiê mesmo. Alcino Neves dos Santos Filho. O Alcino Neves dos Santos Filho nasceu no Rio de Janeiro, no dia 24 de março de 51. Morreu em Belém, no Pará, em 20 de julho de 2006, portanto, aos 55 anos. Era um centroavante alto, começou no Madureira, era carioca, passou por Portuguesa, por Grêmio, além de Atlético Goianiense, Bangu, que a gente já falou agora há pouco do Bangu, Rio Negro e Pinheirense do Pará. Mas ele tornou-se ídolo mesmo, no Remo, no glorioso clube do Remo. Tanto que até hoje ele foi tricampeão estadual e 3 vezes artilheiro do campeonato seguido, 73, 74, 75. O Alcino é hoje o 2º maior artilheiro da história do Remo. Né? Ele só perde para o Dadinho, que fez 163 gols. O Alcino fez 158. E aí você vai me perguntar, por que Negão Motora? Por favor, pergunte. Pergunta para a nossa câmera lá? Pergunta para a nossa câmera lá. Pergunta lá que eu respondo. Por que Negão Motora, Celso? Ora, Marcelo Duarte. Diz a lenda que quando Alcino jogava no Rio Negro de Manaus, um dia que ele estava, digamos assim, meio alto, gostava de uma cervejinha, ele estava meio alto, ele simplesmente roubou o ônibus do time.
mas com o time inteiro dentro. E saiu dirigindo como se ele fosse o motora, o motorista. Também diz a lenda que ele até chegou a atropelar uma pessoa. Fez um fuá danado. Então o Alcides era conhecido pelos gols, mas também por algumas atitudes extracampo como essa, né? Ele roubou o ônibus, foi como se motorista, negou motora, ficou. Alguns que são mais fãs do Alcino garantem que, na verdade, isso se refere às arrancadas dele, como se fosse motorista de ônibus, né? Aí ficam as duas versões dessa lenda do futebol paraense, principalmente, né? Que era o nosso Alcino, o Negão Motora, talvez o principal ídolo, se não o principal, o mais carismático ídolo da história do Leão Azul, o clube do Remo de Belém. Como a gente tem mania de ficar perguntando quem torce para testar os conhecimentos um do outro, o Evictor, Você não evitou. Victor, ele fala assim, quem torce para Fortaleza ou Ceará são chamados de quê? Duvido vocês saberem. Vamos pegar a camisa. Aí é uma resposta que eu evito, porque eu não sei. Ó, aqui, ó. Ceará e Fortaleza. Ceará em geral é só alvinegro, né? Não, vovô. Vovô é isso? Vovô. O torcedor do Ceará é o vovô. Né? E não é pelo fato de ser o clube mais antigo do Ceará, né? Que se chamou até Rio Branco também, o Ceará. É porque tinha um presidente lá nos anos 1920, tem o nome dele aqui, ó, Meton de Alencar Pinto. Seu Meton. Seu Meton, que tinha o apelido de vovô. E aí ficou vovô. Ele, na verdade, chamava todo mundo de meus filhos. Era o time do vovô. E ganhou o apelido de vovô. Aí virou o vozão. É. Vozão ou vovô. Mas nós estamos... E do Fortaleza, fala. Fugindo da pergunta. O que é pra quem torce? Como é o nome do cara? Ah, é vovô? Vovô. O cara é vovô. O torcedor do Ceará é vovô. É vovô. E o torcedor do Fortaleza é leonino. Leonino, claro. É o Leão do Pici. Exatamente. Pici é o bairro do Fortaleza. O Leão do Pici. Então, mas por que o Leão, né? Quando o Fortaleza surgiu, a sede dele ficava próxima à Praça General Tibúrcio, que é uma praça que tinha uns leões lá, estátua de leão, então era a Praça dos Leões. Aquelas de biblioteca, assim, aquele leão daquele jeito. Aí o apelido era por causa da praça, Praça dos Leões, e aí eles mudam de bairro, e aí que ficou Leões do Pici, quando eles mudam de bairro, mas já era Leões. Então são leoninos e vovôs. Aqui, e vovô. Leoninos e vovôs. Um abraço aos leoninos e aos só vovôs. para terminar, ó aqui, ó, o Sérgio Silva Cesário. Sim. O único problema do canal de vocês, é que vocês ainda têm o jeitão da televisão. Vocês têm que se soltar mais. Tipo o pessoal do Desimpedidos, falem palavrões. Vá pra... O conteúdo de vocês é ótimo, mas falta vocês se soltarem. É que você não viu... Vá pra... Você não viu o Celso soltinho. Vá pra... Isso aí que você pensou mesmo. Viu? É isso que você tá pedindo? Mas olha, palavrão. Circulou na internet um vídeo teu bem soltinho. Ali eu tava soltinho. No bate-bola da ESPN. Billie Jean, not my love. Aí, vai, soltinho. Meio Bob Esponja também, né? Tem um desenho que o Bob Esponja vai. Billie Jean, not my love. É esse que você se refere? Agora só falta o palavrão. Soltinho você já tá. Ó, continue mandando seus comentários nos vídeos, na página do Facebook, a gente vai respondendo aqui. Vai, soltinho. Soltando. De leve. Quase tá de banquinho. O Celso encontrou e colocou aqui no Facebook do canal Três Loucados um candidato a vereador em Osasco, na Grande São Paulo. O candidato é o Gordinho Palmeirense, ele é do PPS. E ele diz o seguinte, vamos ouvir aqui, ó. Vamos colocar o vídeo. É 23, Cláudio Pitelli pra Osasco melhorar. Sou o Gordinho Palmeirense, vote consciente, vote 33333. Osasco, Morro do Socó e vai Corinthians. Olha, ele tem capacidade pra mudar. Aí a gente ficou com essa dúvida, mas ele é Gordinho Palmeirense e diz vai Corinthians no final, a gente conseguiu o telefone do Gordinho Palmeirense, vamos ligar pra ele, vai, Celso. Pra entender como é que, se ele é Gordinho Palmeirense, como é que ele fala vai Corinthians, vai. Vamos ligar. E pra explicar que não é trote, vai uns 15 minutos. Pô, Gordinho, vai dar um monte de voto pra você, atende aí. É por isso que não se elege, depois reclama, né? Depois reclama, que o povo não quer saber. Ô Gordinho, atende aí, você falou que ia atender a gente, meu.
Gordinho. Alô, Fernando. Está Aí eu falo pegando... pra você. O cara fala bem assim, você tem o tipo de classe de bagulho? Não, então, ó, nós vamos Estamos fazer pegando aqui, ligações ó. secretas do candidato. Mas o certo, o cartão do Sul, dá o direito. Nossa terceira tentativa de falar com o candidato Gordinho Palmeirense. Apesar do nome, se despede na campanha falando vai Corinthians. Alô? Eu estou falando com o Gordinho? É o Gordinho mesmo. Olá, Gordinho, boa tarde. Meu nome é Celso Unzelt, eu sou jornalista. Aqui do meu lado está o Marcelo Duarte, que também é jornalista. Nós fazemos um programa sobre futebol no YouTube, chamado Três Loucados. Nós sabemos que você é candidato em Osasco, candidato a vereador. Você se apresenta como Gordinho Palmeirense, mas se despede falando vai Corinthians, é isso mesmo? É isso mesmo. Como é que você pegou esse apelido? Esse apelido nasceu porque eu sou meio gordinho e andava com a camisa do Palmeiras. E algum amigo meu me chama de Gordinho. Outros amigos me chamam de Palmeirense. Aí quando eu vi sair candidato a vereador, eu fiquei bem assim, será que eu ponho Gordinho do Morro do Socorro ou Gordinho Palmeirense? Aí o pessoal falou, você é conhecido como Gordinho ou se chama de Palmeirense? Põe a Gordinho Palmeirense. E aí o cara que escreveu o teu texto da campanha corintiana quis brincar com você desse Vai Corinthians? O cara que é da campanha que escreveu meu texto, que eu fui fazer a gravação, ele falou comigo, ele falou assim, e aí? Eu falei assim, onde eu moro tem um monte de corintiano, então vai Corinthians. Ah, entendi. Então a sua ideia é unir todo mundo? A minha ideia é unir o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos. E você não tem medo de acontecer o contrário, dos palmeirenses ficarem bronqueados porque você falou vai Corinthians e os corintianos porque você se apresenta como palmeirense? Não tem esse outro lado da história? Não tenho medo não, porque a gente somos democratas e a democracia não tem nada a ver com a torcida organizada futebol, com a política. A política significa população. Se eu ganhar para vereador, eu não vou atender só a torcida do Palmeiras, eu vou atender a torcida do Corinthians, a torcida do Santos, do São Paulo e de outros clubes pequenos, que eu só tinha 10 segundos, então só deu para falar vai Corinthians. É isso aí. Gordinho, obrigado pela entrevista, hein? Obrigado. Você também, a gente só acredita em vai Corinthians. Vai Valeu, Corinthians. Gordinho, vai Corinthians, Gordinho Palmeirense. Valeu, tchau, hein? Tchau. Ainda bem que eu não voto em Osasco. Já que nós estamos gordinhos aqui também, né? Os gordinhos corintianos Só vão falta o terminar. Palmeirense. Não, vamos Vai fazer Palmeiras. Palmeiras. Vai, Vai, Palmeiras!